Olá, turminha, tudo bem com vocês? Estamos aqui para iniciar nossa aula de quarta-feira. Eu quero dizer para vocês que eu estou com muita saudade de todos vocês, mas que logo nós estaremos de volta, não é isso? Estamos aí vendo as coisas se normalizando, né? As pessoas voltando para as suas atividades diárias e logo nós estaremos juntos lá na nossa escolinha, realizando todas essas atividades na sala junto com a tia, tá bom? E agora, meu amado, eu quero convidar você para dar aquela velha olhadinha na nossa trilha pedagógica, porque hoje é quarta-feira e nós iremos trabalhar a disciplina de História, tá certo? E junto com ela nós iremos trabalhar também a gramática. Enquanto você pega aí o seu livro integrado Eu Gosto, abre lá na disciplina de História, página 252, tia vai dando aquele tchau, porque agora você vai ficar apenas com o som da minha voz, tá bom? Aguarda aí porque eu volto já. Então, meus amores, estamos de volta, né? Agora apenas com o som da voz de tia Kátia. E aí nós iremos trabalhar agora a disciplina de História. Eu quero que vocês abram o livro de vocês na página 252, onde iremos falar um pouco sobre como podemos saber o que aconteceu no nosso passado. Vimos na nossa aula anterior, né? Aprendemos um pouco, né, sobre a passagem do tempo e que dentro dessa passagem existe 3 tempos, né? Existe aí o passado, o presente e o futuro, não é isso? E hoje vamos falar um pouquinho sobre o passado, tá certo? Então, vamos lá iniciar a nossa leitura. Os acontecimentos do passado podem ficar guardados na nossa memória. Muito deles conseguimos lembrar e outros podem ser contadas pelas pessoas que também se recordam dele, tá bom? Ou seja, o passado, né, é algo que a gente pode lembrar e recordar através da nossa memória, mas tem coisas das quais a gente não lembra ou mesmo porque a gente não viveu. E aí as pessoas mais velhas, elas contam pra gente tudo o que aconteceu. Um exemplo disso é, por exemplo, o dia do seu nascimento, a sua primeira infância. Tem coisas que você, quando era bebê, você não lembra mais, mas aí temos aí, né, as recordações do papai, da mamãe, dos nossos avós, dos nossos tios, pessoas, né, que viveram conosco essa tão deliciosa fase das nossas vidas. E aí elas começam a contar para vocês, né, para todos nós, coisas que aconteciam e que nós não lembramos mais, porque éramos muito pequeninos, tá certo? Então, isso tudo faz parte do passado. E existem várias formas de se voltar ao passado através das lembranças. E aí nós iremos rever isso, tá bom? De acordo com o nosso estudo. Eu quero que você abra agora na página 253, porque o autor ele vai falar agora um pouquinho sobre a sua infância, sobre coisas que ele viveu com a sua família. Vamos lá? Ele diz assim: nasci em Cachoeiro de Itapimirim, em uma casa à beira de um córrego. O Amarelo, poucos metros antes de sua entrada no rio Itapimirim. Eu devia ser ainda de colo quando meu pai derrubou e comprou outra do outro lado do córrego. Ou seja, ele não lembra, né, de nada disso, mas provavelmente os pais dele, a mãe, né, deve ter contado essa história para ele. E aí ele está recordando o seu passado, a sua vivência familiar, através da contação de história, ok? Vamos lá dar continuidade. As fotos, os objetos, as construções e os documentos escritos podem nos ajudar a conhecer o que existiu no passado. Muitos desses documentos são conservados até hoje, apesar de o tempo já ter passado. Ou seja, foi aquilo que tia falou, né? Que através, não é isso? Através de fotos, de objetos, de construções e de documentos, temos aí a vivência de algum passado no qual já não lembramos ou mesmo de qual não vivemos, não é isso? E aí todos esses documentos, esses instrumentos nos ajudam, certo, a viver algo que já passou, tá certo? A recordar tudo isso. Vamos lá dar continuidade. Observe nas fotos a paisagem de uma avenida de Porto Alegre em diferentes épocas. Perceba que algumas construções do passado foram conservadas. Vamos lá observar? Temos aí, ó, essas duas imagens. Observem, né, que temos aí em ambas algumas árvores, temos ainda a construção daquela igreja, mas se você olhar direitinho, né,
A pista aí era diferente, os automóveis eram diferentes e até mesmo a pintura desta igreja, desse prédio, era feita de forma diferente. Então, as fotografias nos ajudam também, né, a viver, a relembrar um passado no qual a gente não lembra mais, ou mesmo do qual não fizemos parte, né? Provavelmente nenhum de vocês eram nascidos, né, durante a construção dessa igreja, que foi ainda em 1960. Então você pode ver como era bem rústico, né? Era algo bem primitivo. E aqui ao lado nós temos a de 2007, para você perceber a diferença, tá certo? Então, temos aí agora algumas atividades para realizar. No primeiro quesito, ele diz o seguinte, ainda na página 253, tá, meus amores? Ele pede para a gente responder. Aí na letra A diz assim: há quanto tempo você vive em sua moradia? Então você vai perguntar para papai e para mamãe há quanto tempo, né? Há quantos anos você está aí vivendo nessa mesma casa, tá certo? Na letra B, o que mudou e o que permaneceu nela? Se você mora aí há muito tempo, né? O que foi que mudou nela? Se foi a pintura, alguma construção que foi feita, então tudo isso você vai perguntar para o seu pai e para sua mãe, tá ok? Segundo quesito, observe novamente as fotos da Avenida Oswaldo Aranha, que está acima. Circule as construções que aparecem nas duas fotos. Então, você vai observar essa foto aí e você vai circular aquilo que ainda permanece do mesmo jeito. Quais são as construções que tem aí que permanecem da mesma forma, mesmo que as pinturas não sejam mais a mesma, tá bom? Terceiro, apesar de permanecerem na paisagem por muito tempo, as construções observadas em 2007 não são mais exatamente como eram em 1960. Elas também sofreram transformações ao longo dos anos. Por que isso acontece? Então você vai responder, por que foi que essas construções, ainda observando as fotos, tá, turminha? Você vai observar essa foto e vai me dizer o porquê que essa construção, apesar de ser a mesma, ao longo do tempo ela se transformou, tá certo? E aí você vai dar a sua opinião pessoal sobre isso, tá bom? Então, vamos agora para a página 254, onde temos lá outra atividade. No quarto quesito diz assim: as fotos são ótimos registros do passado. Observe com atenção a foto a seguir. Ela mostra um grupo de alunos com sua professora em sala de aula, nos anos de 1960. Veja só como eram diferentes, né, as salas de aula na época de 1960, não é isso? E aí nós não estávamos vivos ainda nessa época, mas que bom que temos as fotografias, né, para que possamos ver e entender como tudo funcionava. Embaixo tem assim: compare a sala de aula, compare a sala da foto com a sua sala de aula. Então, você vai comparar essa sala com a sua sala de aula e você vai responder: as cadeiras da sua sala de aula são iguais ou diferentes às mostradas na foto? Responda e desenhe a sua cadeira para mostrar as semelhanças e as diferenças. Então, embaixo você vai dizer se a cadeira da sua sala de aula hoje, ela era diferente ou igual às cadeiras de antigamente. E aí você vai desenhar nesse quadro, tá certo? A cadeira que você senta na sua sala de aula. Letra B. E as paredes da sala de aula? Responda e desenhe as paredes da sala de sua escola para mostrar as semelhanças e as diferenças. E aí, as paredes de antigamente, elas eram diferentes ou iguais das paredes que temos hoje na nossa sala de aula? E aí, você vai responder em um desses quadradinhos, marcando o X e depois desenhar, tá bom? Letra C. E a lousa? A lousa é o quadro, tá certo? É igual ou diferente? Responda e desenhe a lousa da sua sala de aula para mostrar as semelhanças ou as diferenças, tá bom? Então, você vai dizer se o quadro que tia utiliza hoje é diferente ou igual ao quadro que a professora da foto está utilizando, tá certo? E depois você vai desenhar, tá bom, turminha? Bem fácil essa atividade. Eu quero que vocês realizem todas elas com cuidado e atenção, tá bom, turma? Então, agora nós vamos para a nossa atividade de gramática na página 102, onde iremos falar, né, sobre o uso do S e do SS. Mas antes de começar a explicar como devemos utilizar, né, o S ou o SS dentro das palavras, eu quero que vocês façam comigo a leitura desse texto, que tem como título Sapo Sambista. Vamos lá iniciar nossa leitura? Esse sapo sabe sambar, samba bem, é um bom sambista.
Samba na água ou na pista, samba de dia ou de noite, o que ele quer é sambar. Sai de casa de manhã e já vai para a escola de samba. Agora está aprendendo até tocar pandeiro para sambar o ano inteiro. Um passo para cá, um passo para lá. Eita sapo bom de samba. E logo abaixo podemos observar aí duas palavras, né? Temos aí sapo e temos também a palavra passo. Observe que sapo ela é escrita com apenas um S. E passo nós utilizamos dois S, tá bom? E agora, como saber quando utilizar um S ou dois S dentro das palavras? Existem algumas regrinhas básicas, tá bom? Vamos lá iniciar para entender isso melhor, tá certo? Vê só, o uso do SS, ele sempre vai ser usado entre as vogais, tá certo? E ele vai representar o som do S dentro das próprias palavras, tá certo? Um exemplo será passo. Quando eu falo a palavra passo, observe, tá certo? Que o som que eu tenho é do S, do próprio S, tá certo? E nunca iremos usar esse S no início das palavras. Mas eu vou deixar isso mais explicado através dessas regras que eu separei aqui para vocês. Vamos lá. Primeira regra, entre as vogais, e se o som da palavra pronunciada tiver o som do S, então eu vou usar SS, ou seja, sempre que dentro dessa palavra, tá certo? Eu tiver aí vogais, entre esse S, entre a escrita desse S, e se a pronúncia dessa palavra, eu perceber que o som dela vai ser do próprio S, então aí eu vou utilizar dois S, ok? Vamos lá para o exemplo, massa. Observe que na palavra massa eu tenho aí duas vogais, eu tenho A e tenho A, ok? E entre essas vogais eu vou escrever SS, porque já foi dito que entre as vogais eu irei colocar dois S, tá bom? Então percebam, tá, turminha? Na palavra S, aliás, na palavra massa, eu tenho aí duas vogais. E entre essas duas vogais eu vou colocar a letrinha S. Então, como já foi dito na primeira regra, entre as vogais eu irei colocar dois S. E percebam que ao pronunciar a palavra massa, eu tenho o som exato da letrinha S, ok? Massa. Vamos para a segunda palavra, profissão. Percebam que na palavra profissão, eu também tenho aí as vogais. Eu tenho a vogal I e tenho a vogal A. E entre elas, eu vou colocar dois S's, ok? E ao pronunciar esta palavra, eu também consigo perceber o som forte do S dentro dela. Profissão, ok? Missa. Também aí, eu posso perceber que eu tenho duas vogais. Eu tenho a vogal I e a vogal A. Então, entre essas duas vogais, eu irei colocar dois S's, ok, turma? E percebam que a pronúncia da palavra missa também sai aí o som da letrinha S, ok? Logo, essas palavras serão escritas com SS, tranquilo? Segunda regra, início das palavras, sempre eu vou usar um S. Nunca eu irei utilizar dois S's no início de palavras. Sempre que no início da palavra tiver S, eu saberei que esse S será apenas um, ok? Não dois, como é o exemplo aqui de sino, sorvete e selo. Mas existem outras palavras, tá, turma? Então, sempre que a palavra ela for iniciada pela letrinha S, eu sempre vou escrever nela apenas um S, ok? Essa regra é bem fácil. Vamos lá para a terceira regra. Entre vogais e consoantes, eu uso S, né? Então, percebam que nessas palavras aqui, eu tenho vogal e eu tenho a consoante. E no meio dela, entre a vogal e entre a consoante, eu vou ter apenas um uso de um S, que é o caso aqui, ó, concurso, diversão e ensino. Percebam que na palavra concurso, eu tenho aqui, eu tenho a vogal U e eu tenho ali a consoante S. Então, entre elas, eu vou utilizar um S apenas. Na palavra diversão, é a mesma coisa. Eu tenho aí a letrinha R, eu tenho a consoante R e tenho logo depois a vogal A, ok? Então, entre a consoante e a vogal, eu vou utilizar a letrinha S. No caso aqui, um S apenas, tá, turma? Na outra palavra, ensino, a mesma coisa. Eu tenho aqui a consoante N e a vogal I. E entre uma e outra, eu vou utilizar, ok?
uma letrinha só, que é o S, tranquilo? Quarta regra, palavras escritas com S, mas com som de Z. Então, nesse caso, eu também vou utilizar apenas um S. Percebam, tá? Quando eu pronuncio a palavra camisa, esse ZA, ele não tem o som de S, ele tem um som de Z. Então, logo eu vou entender, tá certo? Que essa palavra, ela será escrita apenas com um S, ok? Casa. Percebam que casa, za, esse za, esse som do za, ele não sai com o som do S, ele sai com o som do Z. Logo, eu vou escrever dentro desta palavra apenas um S, ok? Mesa. Percebam também que ao pronunciar a palavra mesa, eu tenho aí o som de S e não o som, aliás, desculpa, eu tenho o som do Z e não do S. Então, logo eu escreverei com S, ok, turma? Vamos agora para as nossas atividades para que a gente possa treinar tudo aquilo que foi dito, tá bom? Página 103 do livro de gramática. Primeiro quesito. Complete com S, com SS e leia as palavras em voz alta. Então, temos aqui algumas palavras que são escritas com SS, tá, turma? Então, você vai completar lá com SS. Segundo quesito. Complete as frases com as palavras do quadro. Temos aqui 3 palavras, tá certo? Assobiar, assar e passar. Então, você vai completar essas palavras, você vai completar as frases utilizando uma dessas palavras. Na letra A, nós temos vovó vai fazer o quê? Com a carne. Então, você vai completar. Letra B, mamãe vai fazer o quê com a camisa, tá certo? E na letra C, você gosta de quê, tá certo? Então, ó, você pode observar aí as figuras, tá certo? Os desenhos embaixo para poder completar também as frases, ok? Agora, veja como separar as sílabas das palavras com SS. Já foi dito, né, lá na sala, né, que palavras que têm SS, um S vai ficar na primeira sílaba e o outro S vai ficar na outra sílaba, que é o exemplo que nós vemos aqui, ó, da palavra passo. Percebam que ao separar a palavra passo, nós temos aí paz, né, na primeira sílaba e só na outra, ok? Ou seja, o S, ele é separado um do outro, tranquilo? Então, no terceiro quesito, você vai separar essas sílabas, tá certo? Temos aqui algumas palavras e você vai fazer a separação, certo? Vamos agora para a página 104, tranquilo? Página 104, quarto quesito, ele diz assim, vamos brincar de formar palavras. Siga as orientações da trilha. Então, temos aí, tá certo? Uma trilha que começa pela palavra selo, tá certo? E aí você vai colocar selo. Se eu tirar o O e colocar o A, como é que vai ficar esta palavra? Então, você vai completar o quadradinho, o terceiro quadradinho aí com essa dica, tá certo? Presta atenção. Selo. Se eu tiro o O e coloco o A no lugar, qual palavra vai ficar? Depois eu tenho aqui, né, a palavra. Se eu tirar a vogal E e colocar a vogal A, qual palavra vai ficar, tá bom? Então, você vai aí acompanhando cada dica e vai completando novas palavras, tranquilo? Letra A do quarto quesito. Separe as sílabas das palavras que você formou. Então, aí, as palavras que você formou, você vai chegar aqui em cada quadrado e você vai separar, tá bom? Letra B. Quantas sílabas tem essas palavras? Ou seja, as sílabas que você separou do quarto quesito. Quantas sílabas elas têm, tá certo? Então, complete a frase. E aí, no quinto quesito, diz assim, das palavras que você formou no exercício anterior, que no caso foi no quarto quesito, 4 estão escondidas no quadro de letras. Você consegue achá-las? Então, você vai procurar aí as palavras e você vai circular, tá bom? Aí embaixo tem, qual é a palavra que não está no quadro de letras? Então, tem uma palavra aqui que não está lá no quadro de letras, então você vai copiar ela aqui, tá certo, turminha? E aí, vamos agora para a página 105. Sexto quesito, organize as letras do quadro e forme palavras com SS. As palavras dos quadros, temos aqui 3 palavras, né? Uma no quadro laranja, outra no quadro verde e outra no quadro lilás, tá certo? Então, elas estão embaralhadas, vocês precisam desembaralhar para descobrir qual é a palavra, tá certo? Sétimo quesito, substitua os algarismos pelas letras e descubra a palavra. Então, aí, ó, cada número representa uma letra. Por exemplo, o número 1 é igual à letrinha A. Então, você vai aqui, ó, olhar embaixo
cada número e você vai colocar as letras para descobrir quais são as palavras, tá certo? Aí na letra A tem assim, complete a frase com as palavras que você formou. Lá no sétimo, você vai encontrar 3 palavras, né? Isso, e aí você vai completar as frases usando essas 3 palavras. Cuidado para utilizá-las no lugar certo, tá bom? E na letra B, encontre 6 passarinhos escondidos na cena. Depois pinte e depois você vai pintar o desenho, ok? Então aqui temos uma floresta, tá certo? E dentro dessa floresta temos 6 passarinhos, tá, turminha? Então você vai procurar ele, vai circular e vai pintar, tá bom? Então, terminamos aqui a nossa atividade de gramática. Eu espero que vocês tenham compreendido tudo com muita atenção, tá certo? Qualquer dúvida, tia estará disponível no grupo, no WhatsApp, para poder facilitar para vocês, tá certo? Essas atividades. Então, não esqueçam que tia ama muito cada um de vocês e até o próximo vídeo, tá certo, turma?